Seja razoável, já passou da sua hora. A voz do meu filho, Leonardo, cortou o ar-condicionado gelado da sala de reuniões como uma lâmina de vidro. Ele não me olhava nos olhos. Em vez disso, seu olhar fugia para os dois homens de terno caro, cujos sorrisos pareciam famintos, predatórios. Sobre a mesa de mogno que eu e meu falecido marido, Antônio, escolhemos juntos, uma pilha de contratos repousava como uma sentença de morte para o nosso legado. A esposa dele, Camila, sentada num canto, exibia um sorriso sutil e vitorioso. O golpe não foi apenas uma traição, foi uma execução pública, calculada para me humilhar e quebrar. Senti o sangue fugir do meu rosto, a mão paralisada no ar. Meu nome é Beatriz Andrade, e aquele foi o momento em que o filho que eu criei tentou apagar a minha existência. As palavras dele ecoaram no silêncio que se seguiu. Um silêncio pesado, opressivo. Precisamos de sangue novo, de uma visão moderna, ele acrescentou, a voz trêmula de uma covardia que eu nunca imaginei que ele possuísse. Olhei para as paredes de vidro, para o pátio de caminhões lá fora, o coração pulsante da logística Andrade, cada veículo um testemunho de noites sem dormir, de sacrifícios e de um amor inabalável entre mim e Antônio. Tudo aquilo, para ele, era apenas um ativo a ser liquidado. Os investidores, os senhores Figueira e Costa, me observavam com a impaciência de abutres esperando a carcaça esfriar. A dor era física, uma pontada aguda no peito, mas por baixo dela, uma fúria fria como o gelo começou a se formar. Eu não era uma velhinha senil para ser descartada. Eu era a arquiteta daquele império, e eles pareciam ter se esquecido disso. Tenho 72 anos e sou Beatriz Andrade, a mulher que acabou de ser emboscada pelo próprio filho na empresa que fundei. Ele me chamou para uma reunião de negócios, que era, na verdade, o palco montado para roubar o trabalho da minha vida. A dor de uma traição, vinda de quem amamos, é uma ferida que sangra para dentro, envenenando a alma. O que você faria no meu lugar? Como você teria reagido ao ver seu legado sendo leiloado por aqueles que deveriam protegê-lo? Ouça a minha história até o fim e me diga. O que você teria feito? E, por favor, me conte de qual cidade você está me ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, de dignidade recuperada, inscreva-se no canal. Acredite em mim, a parte mais chocante ainda está por vir. Saí daquela sala sem dizer uma palavra, sentindo o peso dos olhares dos meus funcionários mais antigos. Alguns com pena, outros com medo. A humilhação era um manto pesado sobre meus ombros. O caminho para casa foi um borrão. As ruas de São Paulo, que eu conhecia como a palma da minha mão, pareciam um labirinto desconhecido. Ao entrar na minha casa, o silêncio me recebeu como um inimigo. Era a mesma casa onde criei Leonardo, onde beijei os joelhos ralados dele, onde o ensinei sobre honestidade e trabalho duro. Agora, cada cômodo parecia zombar de mim, as paredes ecoando a risada vitoriosa de Camila e a voz fraca do meu filho. Aquele não era mais o meu lar. Era o cenário de um crime, o epicentro de uma traição que havia reescrito toda a minha vida. E eu sabia que a noite seria longa. Na solidão do meu escritório, a cena da reunião começou a se repetir na minha mente, mas desta vez a névoa do choque se dissipou, revelando detalhes perturbadores. O suor na testa de Leonardo, apesar do frio na sala. A maneira como ele não parava de ajeitar a gravata, como um homem prestes a ser enforcado. Lembrei-me do olhar rápido, quase imperceptível, que Camila trocou com o Sr. Figueira quando pensou que eu não estava vendo. Era um olhar de cumplicidade, de um segredo compartilhado, e os contratos pareciam ter sido feitos às pressas, com uma pequena dobra marcando uma cláusula específica na página 12. Aquilo não era uma negociação, era um ato de desespero. Meu filho não estava apenas sendo ganancioso, ele estava aterrorizado, e eu precisava desesperadamente saber o porquê. Abri a gaveta da minha escrivaninha e meus dedos encontraram o metal frio do velho relógio Breitling, de Antônio. Ele havia parado de funcionar na hora exata de sua morte, 5 anos atrás, e eu o guardava como uma relíquia sagrada. Segurá-lo era como segurar a mão dele mais uma vez. Lembrei-me de suas últimas palavras para mim, a voz fraca, mas firme. Cuide do nosso legado, B. Não deixe que estraguem o que construímos com suor e honestidade.
As lágrimas que eu segurei na reunião finalmente vieram, quentes e silenciosas. Eu estava de luto, não apenas pelo meu marido, mas pelo filho que eu achava que conhecia. Mas em meio à dor, a promessa a Antônio se tornou um juramento de guerra. Eu não iria falhar com ele. O que eu não sabia era que meu filho já havia se afundado muito mais do que eu poderia imaginar. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. O telefone permaneceu mudo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação de Leonardo. Era como se, após a emboscada, eu tivesse deixado de existir para ele. Na empresa, o clima era insuportável. Funcionários leais, que trabalharam conosco por décadas, agora desviavam o olhar quando eu passava pelos corredores. Os sussurros cessavam abruptamente quando eu entrava em uma sala, deixando para trás um rastro de tensão e constrangimento. Eles estavam me isolando, me transformando em uma rainha deposta, uma figura fantasmagórica assombrando os corredores do meu próprio império. A solidão era uma arma que eles usavam com precisão cirúrgica, projetada para me fazer sentir completamente impotente. Foi então que a paranoia começou a se instalar, um veneno lento se espalhando por minhas veias. Foi Camila quem ligou, não Leonardo. A voz dela no telefone era um mel pegajoso, adoçado com uma falsa preocupação que me revirou o estômago. Beatriz, querida, como a senhora está? Ficamos tão preocupados com a sua reação, disse ela. O Léo está arrasado. Ele acha que a senhora talvez não tenha entendido bem a proposta. Com todo o estresse, às vezes a gente confunde as coisas, não é? Cada palavra era uma pequena pá cavando um buraco sob meus pés, tentando me fazer acreditar que a minha percepção da realidade estava falhando. Ela queria que eu duvidasse da minha própria mente, que me visse como eles me viam, uma velha confusa e incapaz. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas, não de fraqueza, mas de uma raiva pura e cristalina. Ela queria que eu pensasse que estava louca, e por um momento aterrorizante, eu quase acreditei nela. A dúvida é uma semente terrível. Depois daquela ligação, comecei a questionar tudo. Será que eu tinha exagerado? Será que a minha dor estava me cegando para uma realidade que só eles viam? Lembrei-me das vezes em que esqueci onde deixei meus óculos, ou de um nome que fugiu da minha mente. Eram esses os sinais? Eles estavam usando a minha idade, a minha própria biologia, como uma arma contra mim? Andei pela casa, tocando os móveis, os porta-retratos, como se precisasse de provas físicas de que o mundo ainda era real. Olhei para o meu reflexo no espelho e vi as rugas, o cabelo branco. Vi a mulher de 72 anos que eles queriam descartar. Por um instante, o desespero me venceu. Eu estava à beira de me render, de acreditar que meu tempo havia realmente passado. Mas foi então que me lembrei de algo que eles não sabiam que eu sabia. Lembrei-me dos meses anteriores à reunião. Documentos importantes que sumiam da minha mesa no escritório e reapareciam dias depois em lugares óbvios. Na época, eu culpei minha própria distração. Agora, eu via a tática perversa por trás disso. Era gaslighting, um esforço calculado para minar minha confiança. Movida por um impulso, fui até minha mesa em casa. Tudo parecia em ordem, mas meu instinto gritava. Olhei com mais atenção. A caneta de prata que Antônio me deu, que eu sempre deixava perfeitamente alinhada à borda do mata-borrão, estava 1 centímetro fora do lugar. Era um detalhe minúsculo, insignificante para qualquer outra pessoa. Mas para mim, foi a prova de que eu não estava imaginando coisas. Alguém esteve ali, e esse pequeno erro quebrou o feitiço. A dúvida se transformou em certeza. Eles me subestimaram. Acharam que a velha contadora estava acabada. Mas esqueceram de uma coisa. Eu sei onde cada centavo daquela empresa está enterrado, e eu ia começar a cavar. Mãe, seja razoável, já passou da sua hora. A voz do meu filho, Leonardo, cortou o ar-condicionado gelado da sala de reuniões como uma lâmina de vidro. Ele não me olhava nos olhos. Em vez disso, seu olhar fugia para os 2 homens de terno caro, cujos sorrisos pareciam famintos, predatórios. Sobre a mesa de mogno que eu e meu falecido marido, Antônio, escolhemos juntos, uma pilha de contratos repousava como uma sentença de morte para o nosso legado. A esposa dele, Camila, sentada num canto, exibia um sorriso sutil e vitorioso. O golpe não foi apenas uma traição,
Foi uma execução pública, calculada para me humilhar e quebrar. Senti o sangue fugir do meu rosto, a mão paralisada no ar. Meu nome é Beatriz Andrade, e aquele foi o momento em que o filho que eu criei tentou apagar a minha existência. As palavras dele ecoaram no silêncio que se seguiu, um silêncio pesado, opressivo. Precisamos de sangue novo, de uma visão moderna, ele acrescentou, a voz trêmula de uma covardia que eu nunca imaginei que ele possuísse. Olhei para as paredes de vidro, para o pátio de caminhões lá fora, o coração pulsante da logística Andrade, cada veículo um testemunho de noites sem dormir, de sacrifícios e de um amor inabalável entre mim e Antônio. Tudo aquilo, para ele, era apenas um ativo a ser liquidado. Os investidores, os senhores Figueira e Costa, me observavam com a impaciência de abutres esperando a carcaça esfriar. A dor era física, uma pontada aguda no peito, mas por baixo dela, uma fúria fria como o gelo começou a se formar. Eu não era uma velhinha senil para ser descartada. Eu era a arquiteta daquele império, e eles pareciam ter se esquecido disso. Tenho 72 anos e sou Beatriz Andrade, a mulher que acabou de ser emboscada pelo próprio filho na empresa que fundei. Ele me chamou para uma reunião de negócios, que era, na verdade, o palco montado para roubar o trabalho da minha vida. A dor de uma traição, vinda de quem amamos, é uma ferida que sangra para dentro, envenenando a alma. O que você faria no meu lugar? Como você teria reagido ao ver seu legado sendo leiloado por aqueles que deveriam protegê-lo? Ouça a minha história até o fim e me diga. O que você teria feito? E, por favor, me conte de qual cidade você está me ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, de dignidade recuperada, inscreva-se no canal. Acredite em mim, a parte mais chocante ainda está por vir. Saí daquela sala sem dizer uma palavra, sentindo o peso dos olhares dos meus funcionários mais antigos, alguns com pena, outros com medo. A humilhação era um manto pesado sobre meus ombros. O caminho para casa foi um borrão. As ruas de São Paulo, que eu conhecia como a palma da minha mão, pareciam um labirinto desconhecido. Ao entrar na minha casa, o silêncio me recebeu como um inimigo. Era a mesma casa onde criei Leonardo, onde beijei os joelhos ralados dele, onde o ensinei sobre honestidade e trabalho duro. Agora, cada cômodo parecia zombar de mim, as paredes ecoando a risada vitoriosa de Camila e a voz fraca do meu filho. Aquele não era mais o meu lar. Era o cenário de um crime, o epicentro de uma traição que havia reescrito toda a minha vida. E eu sabia que a noite seria longa. Na solidão do meu escritório, a cena da reunião começou a se repetir na minha mente, mas desta vez, a névoa do choque se dissipou, revelando detalhes perturbadores. O suor na testa de Leonardo, apesar do frio na sala. A maneira como ele não parava de ajeitar a gravata, como um homem prestes a ser enforcado. Lembrei-me do olhar rápido, quase imperceptível, que Camila trocou com o Sr. Figueira quando pensou que eu não estava vendo. Era um olhar de cumplicidade, de um segredo compartilhado. E os contratos pareciam ter sido feitos às pressas, com uma pequena dobra marcando uma cláusula específica na página 12. Aquilo não era uma negociação, era um ato de desespero. Meu filho não estava apenas sendo ganancioso, ele estava aterrorizado, e eu precisava desesperadamente saber o porquê. Abri a gaveta da minha escrivaninha e meus dedos encontraram o metal frio do velho relógio Breitling de Antônio. Ele havia parado de funcionar na hora exata de sua morte, 5 anos atrás, e eu o guardava como uma relíquia sagrada. Segurá-lo era como segurar a mão dele mais uma vez. Lembrei-me de suas últimas palavras para mim, a voz fraca, mas firme. Cuide do nosso legado, B. Não deixe que estraguem o que construímos com suor e honestidade. As lágrimas que eu segurei na reunião finalmente vieram, quentes e silenciosas. Eu estava de luto não apenas pelo meu marido, mas pelo filho que eu achava que conhecia. Mas em meio à dor, a promessa a Antônio se tornou um juramento de guerra. Eu não iria falhar com ele. O que eu não sabia era que meu filho já havia se afundado muito mais do que eu poderia imaginar. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. O telefone permaneceu mudo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação de Leonardo. Era como se, após a emboscada, eu tivesse deixado de existir para ele. Na empresa, o clima era insuportável.
Funcionários leais, que trabalharam conosco por décadas, agora desviavam o olhar quando eu passava pelos corredores. Os sussurros cessavam abruptamente quando eu entrava em uma sala, deixando para trás um rastro de tensão e constrangimento. Eles estavam me isolando, me transformando em uma rainha deposta, uma figura fantasmagórica assombrando os corredores do meu próprio império. A solidão era uma arma que eles usavam com precisão cirúrgica, projetada para me fazer sentir completamente impotente. Foi então que a paranoia começou a se instalar, um veneno lento se espalhando por minhas veias. Foi Camila quem ligou, não Leonardo. A voz dela no telefone era um mel pegajoso, adoçado com uma falsa preocupação que me revirou o estômago. Beatriz, querida, como a senhora está? Ficamos tão preocupados com a sua reação, disse ela. O Léo está arrasado. Ele acha que a senhora talvez não tenha entendido bem a proposta. Com todo o estresse, às vezes a gente confunde as coisas, não é? Cada palavra era uma pequena pá cavando um buraco sob meus pés, tentando me fazer acreditar que a minha percepção da realidade estava falhando. Ela queria que eu duvidasse da minha própria mente, que me visse como eles me viam, uma velha confusa e incapaz. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas, não de fraqueza, mas de uma raiva pura e cristalina. Ela queria que eu pensasse que estava louca, e por um momento aterrorizante, eu quase acreditei nela. A dúvida é uma semente terrível. Depois daquela ligação, comecei a questionar tudo. Será que eu tinha exagerado? Será que a minha dor estava me cegando para uma realidade que só eles viam? Lembrei-me das vezes em que esqueci onde deixei meus óculos, ou de um nome que fugiu da minha mente. Eram esses os sinais? Eles estavam usando a minha idade, a minha própria biologia, como uma arma contra mim? Andei pela casa, tocando os móveis, os porta-retratos, como se precisasse de provas físicas de que o mundo ainda era real. Olhei para o meu reflexo no espelho e vi as rugas, o cabelo branco. Vi a mulher de 72 anos que eles queriam descartar. Por um instante, o desespero me venceu. Eu estava à beira de me render, de acreditar que meu tempo havia realmente passado. Mas foi então que me lembrei de algo que eles não sabiam que eu sabia. Lembrei-me dos meses anteriores à reunião. Documentos importantes que sumiam da minha mesa no escritório e reapareciam dias depois em lugares óbvios. Na época, eu culpei minha própria distração. Agora, eu via a tática perversa por trás disso. Era gaslighting, um esforço calculado para minar minha confiança. Movida por um impulso, fui até minha mesa em casa. Tudo parecia em ordem, mas meu instinto gritava. Olhei com mais atenção. A caneta de prata que Antônio me deu, que eu sempre deixava perfeitamente alinhada à borda do mata-borrão, estava 1 centímetro fora do lugar. Era um detalhe minúsculo, insignificante para qualquer outra pessoa. Mas para mim, foi a prova de que eu não estava imaginando coisas. Alguém esteve ali. E esse pequeno erro quebrou o feitiço. A dúvida se transformou em certeza. Eles me subestimaram. Acharam que a velha contadora estava acabada. Mas esqueceram de uma coisa. Eu sei onde cada centavo daquela empresa está enterrado. E eu ia começar a cavar. A guerra silenciosa começou naquela noite, com o zumbido baixo do meu computador como única testemunha. A raiva havia se transformado em um combustível gelado, afiando minha mente de contadora. Eles achavam que eu era uma relíquia, uma peça de museu, mas esqueceram que fui eu quem construiu cada planilha, cada projeção, cada balanço daquela empresa por 40 anos. Leonardo podia ter o MBA chique, mas eu tinha a memória muscular dos números, o instinto que fareja 1 centavo fora do lugar a quilômetros de distância. Eu não precisava de senhas novas. Eu tinha os acessos de administradora mestra, aqueles que Antônio e eu criamos, enterrados tão fundo no sistema que ninguém sequer lembrava que existiam. Eu me servi uma xícara de chá, o vapor aquecendo minhas mãos trêmulas. A caçada havia começado. As primeiras horas foram frustrantes, um labirinto de pastas e arquivos que pareciam normais à primeira vista. Cada balanço parecia correto, cada relatório de despesas plausível. Comecei a sentir aquela semente de dúvida brotar novamente. Será que eu estava errada? Será que a dor da traição estava me fazendo ver monstros onde não havia nada? Olhei para a foto de Antônio na minha mesa, seu sorriso caloroso parecendo me encorajar. Lembrei-me dos 900 000 que dei para salvar a boutique de Camila.
Um dinheiro que simplesmente evaporou. Não, eu não estava louca. A fraude estava ali, em algum lugar, escondida sob camadas de normalidade. Eles eram arrogantes, mas não eram estúpidos. A evidência estaria bem guardada, mas eu sabia que todo criminoso comete um erro. Decidi mudar de tática. Em vez de procurar por grandes desvios, comecei a caçar as pequenas anomalias, os erros de arredondamento, as notas de despesa com datas estranhas. E então, eu vi uma série de pagamentos recorrentes para uma consultoria chamada Soluções Fênix, iniciados há 6 meses. Nunca ouvi falar deles. O valor não era exorbitante, 20.000 reais por mês, o suficiente para passar despercebido por uma auditoria superficial. Mas o endereço de cobrança me gelou a espinha. Era um escritório virtual, um endereço de fachada conhecido por abrigar empresas de prateleira. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu estava perto, podia sentir. Aquela era a ponta do iceberg, e eu estava prestes a mergulhar nas águas congelantes que ele escondia. Continuei a puxar o fio das Soluções Fênix. Os pagamentos eram autorizados diretamente por Leonardo, com uma rubrica apressada. Não havia contratos anexados, nem relatórios de serviço. Era um fantasma na folha de pagamento. Passei horas cruzando dados, mergulhando nos logs de acesso do servidor. E foi então que encontrei uma partição de rede antiga, uma que usávamos nos primórdios da empresa, que deveria ter sido desativada anos atrás. Estava protegida por uma senha. Tentei as senhas óbvias. O nome de Leonardo, o aniversário dele, o nome da empresa. Nada. O suor escorria pela minha testa. Eu estava exausta, mas a adrenalina me mantinha de pé. Eu precisava entrar naquela pasta. Era uma questão de vida ou morte para o meu legado. Olhei para o relógio Breitling de Antônio sobre a mesa, parado, como sempre. E então, uma lembrança me atingiu como um raio. A senha que Antônio usava para tudo que era realmente importante. Não era uma data, nem um nome. Era o número de série do motor do nosso primeiro caminhão, aquele que compramos com todas as nossas economias. Digitei os algarismos com os dedos trêmulos e pressionei Enter. A pasta se abriu, e o que eu vi lá dentro fez meu mundo desabar pela segunda vez. Não era apenas uma fraude, era uma conspiração. Um plano meticulosamente elaborado para me destruir e entregar nosso império nas mãos de abutres. Lá estavam eles, 2 conjuntos completos de livros contábeis. Os oficiais que eu via e os reais, que mostravam uma empresa próspera e lucrativa. Mas havia um terceiro conjunto, um livro-caixa fraudulento criado especificamente para os senhores Figueira e Costa, mostrando dívidas fabricadas, contratos perdidos e um prejuízo de milhões. Eles estavam desvalorizando a empresa propositalmente para vendê-la por uma fração do seu valor real. E numa subpasta chamada Contingência, a verdade final. E-mails trocados entre Leonardo, Camila e o senhor Figueira. A linguagem era fria, corporativa, mas o conteúdo era brutal. Falavam sobre como gerenciar a matriarca, sobre a minha saúde mental frágil e, finalmente, a frase que selou o destino do meu filho aos meus olhos. Uma menção a uma dívida de jogo impagável de Leonardo que precisava ser quitada em 30 dias. A dor foi tão intensa que me faltou o ar. Não era ganância, era desespero. Meu filho, o menino a quem ensinei o valor do trabalho honesto, havia se tornado um viciado em jogo, disposto a vender a alma e o legado da família para salvar a própria pele. Os investidores não eram investidores, eram agiotas com ternos caros e a empresa era a garantia da dívida. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O perigo era muito maior do que eu imaginava. Eles não estavam apenas tentando me roubar. Eles estavam encurralados, e pessoas encurraladas fazem coisas terríveis. Eu não estava mais apenas lutando por dinheiro, ou por um prédio. Eu estava lutando pela minha vida. Com as mãos ainda trêmulas, salvei cópias de tudo em um pendrive criptografado que eu mantinha para emergências. Cada e-mail, cada planilha, cada extrato bancário. Era uma montanha de evidências irrefutáveis. Em um dos e-mails, Camila escrevia para Leonardo: "Ela já viveu a vida dela, Léo. Agora é a nossa vez. Pense no apartamento de 1.500 reais que sua mãe nos deu. Já imaginou o que poderemos fazer com a empresa inteira?
A crueldade casual daquelas palavras me endureceu. As lágrimas secaram, substituídas por uma resolução de aço. O luto pelo filho que eu conhecia acabou. Agora, eu precisava me preparar para a guerra contra o estranho que usava o rosto dele. E eu sabia que não podia lutar essa guerra sozinha. Embalada pela fúria, tentei acessar as contas de investimento da empresa, os fundos de reserva que Antônio e eu construímos para tempos de crise. Eu queria ver se o dinheiro ainda estava lá, mas quando digitei minhas credenciais, a tela piscou com uma mensagem vermelha. Acesso negado, credenciais inválidas. Tentei de novo, a mesma mensagem. Ele havia me bloqueado. Leonardo, meu próprio filho, havia me cortado completamente do sistema financeiro da empresa que eu fundei. O desespero ameaçou me engolir. Ele estava um passo à minha frente, fechando todas as portas, me isolando. Senti as paredes da minha própria casa se fechando ao meu redor. Por um momento, a impotência foi total. Como eu poderia lutar contra um inimigo que controlava tudo? Foi então que meu olhar caiu novamente sobre o relógio de Antônio. Ele simbolizava o tempo que parou, mas também a promessa que eu fiz a ele. Cuide do nosso legado, B. A voz dele ecoou na minha mente, clara como o dia. Eu não estava sozinha. Eu tinha a memória dele, a força dele. E eu tinha aliados que Leonardo e Camila, em sua arrogância, haviam esquecido. Peguei o telefone. Meus dedos discaram um número que eu não usava há anos, mas que meu coração jamais esqueceria. O telefone tocou 3 vezes antes de uma voz sonolenta, mas firme, atender do outro lado. Almeida? Eu disse, minha voz um pouco mais forte do que eu esperava. É a Beatriz. Preciso de você. Aconteceu. Marquei o encontro com o doutor Almeida no dia seguinte, em uma pequena cafeteria no centro antigo, longe dos olhos curiosos dos jardins. Ele chegou pontualmente, o mesmo homem de ombros largos e olhar penetrante que esteve ao lado de Antônio desde o primeiro contrato assinado. Seus cabelos estavam mais brancos, mas a mente continuava afiadíssima. Coloquei o pendrive sobre a mesa entre nossos cafés. Antônio sempre disse que você era a rocha dele, Beatriz. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz grave uma mistura de preocupação e lealdade. Contei tudo, desde a reunião humilhante até a descoberta dos livros duplos e da dívida de jogo. A cada palavra, a expressão dele se tornava mais sombria, a mandíbula mais tensa. Ele não me interrompeu uma única vez. Quando terminei, ele pegou o pendrive com uma solenidade quase reverente. Os canalhas, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. Eles não estão apenas tentando roubar uma empresa. Estão tentando apagar a história de vocês. Ele olhou diretamente nos meus olhos e, pela primeira vez em semanas, eu não me senti sozinha. Beatriz, eles cometeram um erro fatal. Eles subestimaram você e se esqueceram de mim. Naquele momento, a aliança foi selada. Não éramos mais apenas uma viúva e um advogado aposentado. Éramos os guardiões de um legado e estávamos prestes a lembrar a todos o porquê. A esperança, uma emoção que eu pensei ter perdido para sempre, começou a florescer novamente no meu peito. Nos dias seguintes, Dr. Almeida trabalhou em silêncio, usando seus contatos para investigar os investidores. A confirmação veio rápida e assustadora. Os senhores Figueira e Costa não eram do ramo de logística. Eram agiotas conhecidos, especializados em aquisições hostis. Eles emprestavam dinheiro a herdeiros desesperados e depois tomavam as empresas da família por uma ninharia quando a dívida não era paga. O padrão era sempre o mesmo. Leonardo não era o primeiro e não seria o último a cair na armadilha deles. A notícia me deixou com um gosto amargo na boca. A estupidez do meu filho havia colocado um alvo não apenas em nosso patrimônio, mas em todos os nossos funcionários e suas famílias. A responsabilidade pesava sobre meus ombros como uma montanha. Enquanto Almeida investigava os abutres, eu me concentrei na minha própria especialidade: seguir o dinheiro. Passei noites em claro, rastreando as transferências da Soluções Fênix. O dinheiro saía da conta da empresa e ia para a consultoria de fachada, que então o repassava para uma série de contas offshore antes de, finalmente, aterrissar em cassinos online e contas de corretores de apostas esportivas. Era um rastro complexo, projetado para confundir, mas não para uma contadora com 40 anos de experiência e uma sede de justiça.
Cada transação era uma peça do quebra-cabeça e a imagem que se formava era mais feia do que eu poderia ter sonhado. O buraco era muito mais fundo do que os e-mails sugeriam. Durante uma dessas noites de investigação, o telefone tocou, me assustando. Era Leonardo. A voz dele era impaciente, tensa. Mãe, e então? Já pensou na proposta? Os investidores estão pressionando. Fingi uma voz cansada, frágil. Oh, meu filho, eu não sei. É tudo tão confuso para mim agora. Mãe, não temos tempo para confusão. Ele retrucou, a irritação vazando por sua falsa preocupação. Só assine os papéis, é o melhor para todos. A frieza dele me chocou. Ele não perguntou como eu estava, não mostrou um pingo de remorso. Eu era apenas um obstáculo, uma assinatura num pedaço de papel. Desliguei, o coração martelando contra as costelas. Ele estava ficando mais desesperado, e eu sabia que o tempo estava se esgotando. No dia seguinte, Dr. Almeida me ligou com uma ideia. Beatriz, precisamos dos documentos originais da empresa, o contrato social, as atas de fundação. Lembro que você e Antônio guardavam tudo no cofre do banco. Pode haver algo lá que esquecemos. A ideia parecia remota, mas eu concordei. Fomos juntos ao banco, o silêncio entre nós pesado de expectativa. A sala do cofre era fria e silenciosa. O funcionário nos deixou a sós. Com a minha chave e a chave mestra do banco, a porta de metal pesada se abriu. Lá dentro, a caixa de metal continha a história da nossa vida. Escrituras, certidões, os primeiros desenhos do logo da empresa. Mas no fundo, debaixo de tudo, havia algo que eu não lembrava. Um envelope pardo, lacrado, com a caligrafia inconfundível de Antônio. No envelope, apenas 4 palavras estavam escritas. Para minha B, se o nosso menino perder o rumo. Meu coração parou. As lágrimas vieram antes que eu pudesse contê-las. Almeida colocou uma mão firme no meu ombro. Com os dedos trêmulos, rasguei o lacre. Dentro, havia 2 documentos e uma carta. A carta era curta e cheia de amor. Antônio expressava suas preocupações com a impulsividade de Leonardo e a má influência de Camila. Ele dizia que esperava estar errado, mas que um bom capitão sempre prepara o barco para a tempestade, mesmo em céu azul. Ele havia se precavido, e a proteção que ele deixou para trás era mais poderosa do que qualquer exército. O primeiro documento era o verdadeiro ato constitutivo da Logística Andrade. E nele, uma cláusula que eu nunca soube que existia. Uma cláusula de ouro que Antônio adicionou anos atrás. Qualquer venda, fusão ou dissolução da empresa exigia a aprovação unânime de um conselho fundador vitalício, composto por 3 membros, Antônio Andrade, Beatriz Andrade e Dr. Almeida. Com a morte de Antônio, a decisão exigia o meu consentimento e o de Almeida. Leonardo não tinha poder legal algum para vender a empresa sozinho. Ele era um rei sem coroa, tentando vender um trono que nunca foi seu. Senti o chão firme sob meus pés pela primeira vez em meses. Mas a verdadeira bomba estava no segundo documento. Era uma escritura. O terreno do nosso principal centro de distribuição, o coração pulsante da nossa operação, avaliado em mais de 15 milhões de reais, nunca havia sido um ativo da empresa. Antônio o comprou em seu nome pessoal. E anos atrás, em nosso aniversário de casamento, o transferiu secretamente apenas para o meu nome. Era um presente. Leonardo estava tentando vender algo que, legalmente, pertencia inteiramente a mim. A audácia, a estupidez, era inacreditável. Eles estavam vendendo a Torre Eiffel sem sequer possuir a escritura de Paris. O jogo havia virado de uma forma tão espetacular que eu quase ri. Olhei para Almeida, que lia os documentos por sobre meu ombro. Um sorriso lento e predatório se espalhou por seu rosto. Antônio, ele disse, balançando a cabeça em admiração. Ele sempre foi o melhor jogador de xadrez que eu conheci. Estava sempre 10 jogadas à frente de todo mundo. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram mais de dor, mas de uma gratidão avassaladora. Meu marido, mesmo do outro lado da vida, ainda estava cuidando de mim, cuidando do nosso legado. Ele não havia me deixado apenas um relógio quebrado. Ele me deixou um escudo, uma lança e o mapa para a vitória. E eu ia usar cada um deles para honrar sua memória. Saímos do banco e o sol da tarde em São Paulo pareceu mais brilhante. O peso em meus ombros havia se transformado em poder.
A paranoia se transformara em propósito. Eu não era mais a vítima. Eu era a estrategista. Almeida e eu nos sentamos em seu escritório e começamos a traçar o contra-ataque. Não seria uma defesa. Seria uma aniquilação. Íamos deixá-los construir o próprio cadafalso, amarrar a própria corda e chutar o próprio banco. A justiça seria poética, cirúrgica e, acima de tudo, pública. A humilhação que eles me fizeram passar na frente de 2 estranhos seria um carinho perto do que eu estava planejando para eles. O pesadelo deles estava apenas começando. Naquela noite, recebi outra ligação de Camila, a voz dela escorrendo um falso mel. Beatriz, querida, o Léo me disse que a senhora ainda está indecisa. Não se preocupe, nós cuidaremos de tudo. A senhora só precisa aparecer e assinar. Pense nisso como uma aposentadoria antecipada, um presente que estamos lhe dando. Um presente. Ela teve a audácia de chamar a destruição da minha vida de presente. Respirei fundo, canalizando a atriz que eu não sabia que existia em mim. Você tem razão, minha querida, eu disse, a voz embargada de uma falsa fragilidade. Estou tão cansada. Acho que vocês estão certos. Já passou da minha hora. O silêncio do outro lado foi seguido por um suspiro mal disfarçado de alívio e triunfo. A isca havia sido mordida. Mãe, que bom ouvir isso. Sabia que a senhora ia entender, disse Leonardo, que claramente estava na mesma linha. A arrogância em sua voz era palpável. Vamos marcar a reunião final para a assinatura na sexta-feira, na sala de conferências principal, para ser oficial. Claro, meu filho, eu respondi, a voz suave. Na nossa sala. É justo. Quero me despedir do meu legado. Eles não tinham ideia do que os esperava. Despedida seria a palavra certa, mas não a minha. Seria a despedida deles de qualquer dignidade, de qualquer futuro e de cada centavo que eles achavam que iriam roubar. A armadilha estava montada. Agora, eu só precisava esperar pacientemente o momento de fechá-la. Passei os dias seguintes em um estado de calma estranha. A ansiedade havia desaparecido, substituída por uma clareza de propósito. Eu me movia pela casa, tocando os objetos, as fotografias, não mais com a dor da perda, mas com a certeza da recuperação. Cada memória de Antônio era um reforço para minha armadura. Lembrei-me da noite da tempestade, quando ele me abraçou e disse: Juntos, B, a gente move o mundo, mesmo que ele tente nos derrubar. Ele não estava mais aqui para me abraçar, mas sua força estava comigo. Eu não estava movendo o mundo, mas estava prestes a causar um terremoto na vida daqueles que tentaram me derrubar. E eu sabia que ele estaria orgulhoso. Na véspera da reunião, Camila apareceu de surpresa na minha casa, com um buquê de lírios, a flor do funeral. A ironia era tão espessa que eu quase engasguei. Só vim ver se a senhora estava bem, disse ela, com aquele sorriso de plástico. Naquele exato momento, eu estava em uma chamada de vídeo com Almeida, finalizando os detalhes. Minimizar a tela a tempo foi um ato de puro reflexo. Fingi estar vendo receitas de bolo online. Oh, que amável da sua parte, Camila. Estava apenas procurando algo doce para fazer. Ela olhou ao redor, seus olhos inspecionando cada canto, procurando por qualquer sinal de resistência. Mas tudo que ela viu foi uma velha senhora, derrotada e resignada, cercada por flores da morte. A performance foi perfeita. Quando ela foi embora, meu coração ainda batia descontrolado. Foi por pouco. A arrogância deles os tornava descuidados, mas eu não podia me dar ao luxo de cometer um único erro. Almeida e eu confirmamos o plano uma última vez. Ele chegaria 10 minutos depois do início da reunião. Ele traria consigo não apenas os documentos de Antônio, mas também um oficial de justiça com uma liminar impedindo Leonardo de realizar qualquer transação em nome da empresa e uma notificação de uma auditoria forense completa. Não seria apenas uma revelação. Seria um golpe de estado legal e corporativo. A noite antes da batalha foi longa, mas pela primeira vez em muito tempo, eu não tive medo do que o amanhã traria. Na manhã da reunião, vesti meu melhor terninho, um azul marinho que Antônio dizia que fazia meus olhos brilharem. Coloquei o relógio Breitling dele no meu pulso. Não funcionava, mas eu não precisava que ele marcasse as horas. Eu precisava que ele me lembrasse do tempo que não pode ser roubado, das promessas que não podem ser quebradas. Olhei para o meu reflexo no espelho. Eu não vi a mulher frágil que eles esperavam. Eu vi Beatriz Andrade,
cofundadora da Logística Andrade, a esposa de Antônio, a guardiã de um legado. Eles achavam que iam a um enterro. Mal sabiam eles que estavam caminhando direto para uma execução. A caminho da empresa, passei pelo parque onde costumava levar Leonardo para brincar quando ele era pequeno. Por um instante, a imagem do menino de joelhos ralados, chorando no meu colo, me atingiu. Uma pontada de tristeza, um último eco do amor que eu sentia por ele. Mas a imagem foi rapidamente substituída pela do homem que ele se tornou, com a voz fria dizendo: "Já passou da sua hora." Aquele menino estava morto, e eu não podia mais chorar por ele. Eu tinha que enfrentar o monstro que ele havia se tornado. Quando estacionei o carro no pátio, vi os caminhões alinhados, cada um com o logo Andrade, pintado na lateral. Era o meu nome, e ninguém, nem mesmo meu próprio sangue, iria tirá-lo de mim. Entrei na sala de reuniões e o cenário era exatamente como da primeira vez. Leonardo, tenso, ajeitando a gravata. Camila, com um sorriso vitorioso. E os senhores Figueira e Costa parecendo abutres impacientes. "Mãe, que bom que veio. Vamos acabar logo com isso", disse Leonardo, empurrando a pilha de contratos para o meu lado da mesa. O cheiro do papel novo e da tinta fresca era o cheiro da traição. Peguei a caneta que eles me ofereceram. Todos os olhos estavam em mim, esperando a capitulação final. O silêncio na sala era absoluto, carregado de uma tensão que podia ser cortada com uma faca. O momento pelo qual eu havia me preparado por semanas finalmente havia chegado. Levantei os olhos do contrato, olhei diretamente para Leonardo e sorri. Não um sorriso de derrota, mas um sorriso calmo, controlado, que não alcançou meus olhos. "Que coincidência, meu filho", comecei, minha voz clara e firme, cortando a tensão como um bisturi. "Eu também trouxe um sócio." A confusão no rosto dele foi instantânea, uma rachadura em sua fachada arrogante. Naquele exato momento, a porta da sala de reuniões se abriu. E a expressão no rosto do meu filho, quando ele viu quem estava entrando, foi algo que eu guardarei na memória para sempre. A verdadeira reunião estava apenas começando. Dr. Almeida entrou na sala e o ar ficou rarefeito. Ele não era um homem alto, mas sua presença preenchia o espaço com uma gravidade que fez até os senhores Figueira e Costa se ajeitarem em suas cadeiras caras. Ele carregava uma pasta de couro gasta, a mesma que eu o via carregar por 30 anos, e a colocou sobre a mesa de mogno com um baque suave, mas definitivo. O sorriso vitorioso de Camila se desfez como se fosse feito de vidro, substituído por uma máscara de confusão e alarme. Leonardo empalideceu, o suor voltando a brotar em sua testa. O que ele está fazendo aqui?" gaguejou, olhando de mim para Almeida, o pânico começando a subir em seus olhos. Eu apenas mantive meu sorriso calmo, sentindo o peso do relógio de Antônio no meu pulso como uma âncora. A peça final do meu tabuleiro estava em posição e o xeque-mate era inevitável. "Boa tarde a todos", disse Almeida, sua voz ressoando com uma autoridade que Leonardo nunca possuiria. "Fui informado de que uma transação de grande importância para a Logística Andrade está em curso. Como conselheiro legal vitalício da empresa e membro do conselho fundador, achei prudente estar presente." A menção ao conselho fundador fez Leonardo soltar uma risada nervosa e incrédula. "Conselho fundador? Que conselho? Eu sou o presidente. Eu tomo as decisões", ele declarou, a voz um pouco alta demais, uma clara demonstração de sua insegurança. Os senhores Figueira e Costa se entreolharam, uma ruga de preocupação aparecendo pela primeira vez em seus rostos predatórios. Eles sentiram o cheiro de problema. A carcaça que eles estavam prestes a devorar, de repente mostrava sinais de vida. E a parte mais deliciosa era que eles não tinham a menor ideia do que estava por vir. Almeida abriu sua pasta lentamente, com a precisão de um cirurgião. Ele tirou um documento amarelado pelo tempo, protegido por uma capa plástica. "Este, Leonardo, é o ato constitutivo original da Logística Andrade, assinado por seu pai e sua mãe", disse ele, deslizando o documento pela mesa. "Gostaria de chamar a atenção de todos para a cláusula 7ª, parágrafo 3. Ele fez uma pausa dramática, deixando o silêncio pesar na sala. "Ela estipula que qualquer venda, fusão ou dissolução da empresa exige a aprovação unânime de um conselho fundador, composto por 3 membros vitalícios: Antônio Andrade, Beatriz Andrade e eu."
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Leonardo passou de pálido para um tom doentio de cinza. A armadilha havia se fechado e ele estava bem no centro dela. Isso é absurdo. É uma farsa, gritou Leonardo, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira quase caiu. Meu pai nunca mencionou isso. Você está mentindo. Camila, ao seu lado, tentava manter a compostura, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. Beatriz, que jogo é esse? Pare com essa palhaçada e assine os papéis, ela ordenou, a voz estridente. Olhei para ela e, pela primeira vez, deixei a frieza da minha raiva transparecer em meus olhos. O único jogo aqui, querida, foi o que vocês dois jogaram com o legado da minha família, e vocês perderam. O senhor Figueira pigarreou, tentando retomar o controle. Senhora Andrade, isso é uma manobra para renegociar o valor. Podemos ser razoáveis. Mas sua voz morreu quando Almeida levantou a mão, e o verdadeiro golpe ainda estava por vir. Não há nada para renegociar, continuou Almeida, impassível. Sem a minha assinatura e a da dona Beatriz, este contrato, ele disse, tocando a pilha de papéis com desdém, não vale nem o papel em que foi impresso. Legalmente, Leonardo não tem autoridade para vender um único tijolo desta empresa. O som que escapou da garganta de Leonardo foi algo entre um soluço e um engasgo. Ele olhou para os agiotas que agora o fuzilavam com o olhar, a falsa cordialidade substituída por uma ameaça velada. O desespero em seu rosto era a imagem espelhada do que eu senti naquela mesma sala, semanas atrás. A humilhação que ele me impôs estava voltando para ele com juros, e a justiça poética daquele momento era quase avassaladora. Mas eu ainda não tinha terminado com ele. Mas tem mais, eu disse, minha voz soando surpreendentemente forte. Parece que houve um pequeno erro de avaliação nos ativos que vocês estavam tão ansiosos para adquirir. Peguei um segundo documento que Almeida havia trazido e o coloquei sobre a mesa. Esta é a escritura do terreno onde nosso principal centro de distribuição está construído. O coração da nossa operação. Avaliado, creio eu, em cerca de 15 milhões de reais. Os olhos de todos se fixaram no papel. Leonardo franziu a testa, sem entender. E daí? É o principal ativo da empresa. Eu sorri, um sorriso genuíno desta vez, mas sem calor. Não, meu filho, não é. Seu pai o comprou em nome pessoal e o transferiu para o meu nome, e somente o meu, no nosso aniversário de 40 anos. Vocês estavam tentando vender algo que nunca pertenceu à empresa. Vocês estavam vendendo a minha propriedade. A revelação caiu na sala como uma bomba de nêutrons, aniquilando qualquer resquício de esperança que eles pudessem ter. Camila soltou um gemido audível, a mão cobrindo a boca. O senhor Costa, o mais quieto dos dois abutres, levantou-se abruptamente. Fomos enganados, ele disse, a voz baixa e perigosa, não olhando para mim, mas diretamente para Leonardo. Você nos fez perder nosso tempo e nosso dinheiro com uma farsa. Figueira o seguiu, jogando seu guardanapo na mesa. Você tem 72 horas para nos devolver o adiantamento com juros. Ou então, Leonardo, vamos ter uma conversa muito diferente. A ameaça pairou no ar, fria e letal. Os dois homens saíram da sala sem um olhar para trás, deixando para trás o cheiro de ruína. Leonardo desabou em sua cadeira, o corpo tremendo incontrolavelmente. A arrogância, a confiança, tudo havia se esvaído, deixando apenas a casca de um homem aterrorizado e quebrado. Ele olhou para mim, os olhos cheios de um pânico que eu nunca tinha visto antes. Mãe, por favor, eu não sabia. Eles vão me... Ele começou a balbuciar, as palavras se perdendo em seu desespero. Camila estava paralisada, o rosto uma máscara de horror, enquanto a realidade de sua situação financeira e do perigo que corriam finalmente a atingia. Eles não tinham apenas falhado em roubar meu legado. Eles haviam se acorrentado a monstros muito mais perigosos do que uma velha senhora que eles subestimaram. A ruína deles era completa e tinha sido construída por suas próprias mãos. Levantei-me, alisando meu terninho azul. Caminhei lentamente até a cabeceira da mesa, o lugar que era de Antônio, o lugar que era meu, por direito. Olhei para o meu filho, não com ódio, mas com uma tristeza fria e distante, como se olhasse para um estranho. Você me disse uma vez, Leonardo, que já passou da minha hora, eu disse, minha voz calma, mas cada palavra pesando uma tonelada.
Você estava errado. A minha hora é agora. A hora de proteger o que seu pai e eu construímos com suor e honestidade. A sua hora. A hora de brincar de empresário com o futuro da nossa família e se endividar com criminosos, essa sim acabou de terminar. Ele não respondeu. Apenas choramingou, o rosto entre as mãos. Eu não senti pena. Senti apenas o alívio frio da justiça. Saí da sala de reuniões com o Dr. Almeida ao meu lado, deixando Leonardo e Camila para trás, sozinhos com os destroços de sua traição. No corredor, os mesmos funcionários que antes desviavam o olhar, agora me observavam com uma mistura de espanto e respeito renovado. A notícia do que aconteceu na sala de reuniões se espalharia como fogo, e a ordem natural das coisas estava sendo restaurada. Eu não era uma rainha deposta. Eu era a rainha que havia retomado seu trono. O caminho pela empresa, que antes parecera um corredor de vergonha, agora era uma marcha de vitória. A jornada tinha sido a mais dolorosa da minha vida, mas ao chegar ao fim, eu sabia que havia honrado a promessa que fiz ao meu marido. O pesadelo finalmente havia chegado ao fim. Algumas semanas depois, a poeira havia baixado, mas a paisagem estava irrevogavelmente alterada. Dr. Almeida, agindo em meu nome, negociou a saída de Leonardo da empresa. Ele não recebeu 1 centavo de indenização, apenas a anulação de suas ações em troca do perdão das dívidas que ele acumulou usando os cofres da empresa. Para pagar os agiotas, ele e Camila tiveram que vender o apartamento de 1.500 mil reais que eu lhes dei. E ainda assim, ficaram com uma dívida que os assombraria por anos. Eles se mudaram para um pequeno apartamento alugado na periferia, a boutique de Camila fechou e o castelo de cartas que construíram sobre a minha generosidade desmoronou completamente. Eu não tive notícias diretas deles, apenas soube que a vida de luxo e arrogância havia chegado a um fim abrupto e brutal. Com a ajuda de gerentes leais que se sentiram aliviados com a minha volta, comecei o lento processo de reconstruir a confiança e a estabilidade na logística Andrade. Nomeei um novo diretor de operações, um homem que começou como motorista ao lado de Antônio, e juntos limpamos a bagunça deixada pela má gestão de Leonardo. O trabalho era árduo, mas curativo. Cada balanço que eu fechava, cada contrato que eu assinava, era um ato de reafirmação. Eu estava de volta onde pertencia, no coração do império que ajudei a construir. A dor da traição nunca desapareceria completamente, mas estava sendo lentamente substituída por um senso de propósito e paz. Eu estava, finalmente, segura em meu próprio lar. Uma tarde, enquanto organizava a antiga escrivaninha de Antônio, que eu havia movido de volta para a sala da presidência, meus dedos encontraram o metal frio do seu relógio Breitling. Peguei-o e, pela primeira vez, não senti a dor da perda, mas a força da conexão. Olhei pela janela para o pátio de caminhões, o coração da nossa empresa pulsando com vida. Nós conseguimos, meu amor, sussurrei para o silêncio. Eu cuidei do nosso legado. Eles não estragaram o que construímos com suor e honestidade. O tempo naquele relógio podia ter parado, mas o nosso tempo, a nossa história, continuaria. Eu havia pago um preço terrível, mas a dignidade e o trabalho de uma vida inteira haviam sido salvos das cinzas. Se esta história tocou você, escreva justiça nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se para mais histórias de dignidade recuperada. Que coincidência! Eu também trouxe um sócio. As palavras pairaram no ar gelado da sala enquanto o Dr. Almeida entrava, sua presença preenchendo cada centímetro do espaço com uma autoridade silenciosa. Leonardo me olhava com os olhos arregalados, uma mistura de pânico e incredulidade. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Era como se a realidade que ele havia construído com tanto cuidado tivesse se desintegrado em um instante. Camila, por sua vez, estava pálida como um fantasma, seus olhos indo de Almeida para mim, a engrenagem de sua mente traiçoeira girando furiosamente, tentando encontrar uma saída que não existia. Os senhores Figueira e Costa, os abutres, se entreolharam, sentindo o cheiro de uma carcaça que subitamente se recusava a morrer. O poder na sala havia mudado de mãos, de forma tão rápida e absoluta, que o silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. A armadilha estava pronta, e eles não tinham para onde correr.
Dr. Almeida, com a calma de um homem que conhece a lei como a palma da mão, colocou sua pasta de couro sobre a mesa, o som suave ecoando como uma martelada. Ele não precisou levantar a voz. Boa tarde. Sou o Dr. Almeida, conselheiro legal vitalício e membro do conselho fundador da Logística Andrade. Ele disse, cada palavra caindo como uma pedra. Ele então explicou, com uma clareza brutal, a cláusula de ouro que Antônio havia deixado, o poder de veto que nós dois possuíamos. Depois, ele apresentou a escritura do terreno, provando que o principal ativo da negociação pertencia unicamente a mim. O rosto de Leonardo se contorceu em uma máscara de desespero. Mãe, por favor, ele começou a balbuciar, o som patético de um homem quebrado. Eu posso consertar isso, nós podemos... Mas suas palavras morreram no ar, pois ele sabia, e todos ali sabiam, que não havia mais nada a ser consertado. Foi Camila quem tentou uma última cartada desesperada, a voz dela um veneno disfarçado de súplica. Beatriz, por favor, pense na sua família, no seu neto, não faça isso conosco. Ela choramingou, tentando usar o amor que eu sentia como uma arma contra mim. Olhei para ela, e a névoa de dor que me cegou por tanto tempo finalmente se dissipou, revelando a serpente que ela realmente era. Família? Eu respondi, a voz fria como o aço. A família que vocês tentaram destruir? O legado que vocês tentaram vender para pagar dívidas de jogo? Essa família não existe mais, Camila. Vocês a mataram naquela primeira reunião. O choque em seu rosto foi a prova de que ela nunca esperou que a ovelha que eles estavam levando para o abate tivesse dentes de lobo. E eu estava pronta para morder. Os agiotas, vendo que o negócio havia desmoronado e que haviam sido enganados por um amador, levantaram-se em uníssono. O Sr. Figueira se inclinou sobre a mesa, o rosto a centímetros do de Leonardo. Você tem 48 horas para devolver nosso dinheiro. Com juros. Ele sibilou, a voz baixa e cheia de uma promessa de violência. Ou a sua dívida de jogo será o menor dos seus problemas. Eles saíram da sala sem olhar para trás, deixando para trás um rastro de terror. Leonardo desabou na cadeira, tremendo incontrolavelmente, o rosto entre as mãos. Ele não chorava por remorso. Ele chorava de puro medo. Naquele momento, eu não vi meu filho. Vi apenas um estranho colhendo a tempestade que ele mesmo plantou. E pela primeira vez, não senti nada além de um vazio gelado. Levantei-me, ajeitando meu terninho. Minha mão tocou o relógio de Antônio no meu pulso, sentindo o metal frio contra a minha pele. Era um lembrete da promessa que eu havia cumprido. Doutor. Almeida colocou uma mão em meu ombro, um gesto de apoio silencioso. Acabou, Beatriz, ele disse suavemente. Eu assenti, sentindo o peso de meses de angústia finalmente começar a se dissipar. Caminhamos para fora daquela sala, deixando Leonardo e Camila para trás, afogados em sua própria ruína. Nenhum de nós olhou para trás. Ao passar pelos corredores, os funcionários que antes desviavam o olhar agora me encaravam com um respeito renovado. Eu não era mais a velha senhora senil que eles queriam descartar. Eu era a rocha sobre a qual aquela empresa foi construída, e eu estava de volta para garantir que ela nunca mais desmoronasse. 6 meses depois, o outono chegou a São Paulo, pintando a cidade com tons de renovação. A vida havia encontrado um novo ritmo, mais calmo e seguro. A auditoria forense revelou a extensão total dos desvios de Leonardo, totalizando quase R$ 2 milhões em 5 anos. Para evitar um processo criminal que o levaria à prisão por fraude, ele foi forçado a assinar um acordo. Renunciou a todas as suas ações na empresa e a qualquer direito futuro sobre o patrimônio da família. O apartamento de R$ 1,5 milhão nos Jardins foi vendido às pressas para pagar uma parte da dívida com os agiotas, mas eu soube por Almeida que eles ainda estavam devendo uma quantia que os perseguiria pelo resto de suas vidas. A justiça, afinal, tem muitas formas de cobrar suas dívidas. Quanto a Camila, seu mundo de luxo e aparências evaporou. A boutique faliu e as amigas da alta sociedade desapareceram assim que o dinheiro acabou. Eles se mudaram para um pequeno apartamento alugado em um bairro distante, e os sussurros que ouvi diziam que Leonardo agora trabalhava como gerente de logística em uma pequena transportadora, ganhando uma fração do que ganhava antes.
Eles não foram para a cadeia, mas foram sentenciados a uma vida de mediocridade, assombrados pelo império que tentaram roubar e perderam. Era uma prisão sem grades, talvez a mais cruel de todas para pessoas que valorizavam tanto o status e a aparência. Eu não sentia alegria com a desgraça deles, apenas a confirmação sombria de que as escolhas que fazemos sempre nos encontram no final da estrada. Eu também mudei. Vendi a casa grande, cheia de fantasmas e memórias dolorosas, e me mudei para um apartamento confortável com vista para um parque. Reassumi a presidência do Conselho da Logística Andrade, mas deleguei o dia a dia a uma equipe de confiança, liderada por um homem que começou como motorista ao lado de Antônio. Passei a dedicar meu tempo a coisas que havia negligenciado: velhos amigos, aulas de jardinagem e longas caminhadas matinais. A paz que eu sentia não era eufórica, mas profunda e duradoura. Era a paz de quem sobreviveu à tempestade e encontrou terra firme do outro lado, uma paz conquistada com cicatrizes que eu carregaria para sempre. Mas eram as minhas cicatrizes, a prova da minha resiliência. Numa tarde ensolarada, sentada na minha nova varanda, abri a velha caixa de madeira onde guardava minhas lembranças mais preciosas. Peguei o relógio Breitling de Antônio, o metal aquecido pelo sol. Seus ponteiros ainda estavam parados na mesma hora, mas eu não via mais a morte ali. Via a eternidade de uma promessa. Nós conseguimos, meu amor, sussurrei para o vento. Eu cuidei do nosso legado. As lágrimas que vieram foram de gratidão, não de dor. Eu nunca poderia perdoar a traição, pois perdoar seria apagar a verdade do que aconteceu. Algumas feridas não são feitas para cicatrizar, mas para nos lembrar do preço da dignidade e da força que não sabíamos que tínhamos. E essa era uma lição que eu jamais esqueceria. A traição de um filho é uma dor que reescreve a alma, mas recuperar a própria dignidade é um ato que nos reconstrói, mais fortes do que antes. Aprendi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar. Não importa o quão dura seja a queda. A minha hora não havia passado. Ela estava apenas começando, em meus próprios termos, com a paz que eu merecia. Se esta história tocou você, escreva justiça nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvi-la. Inscreva-se para mais histórias de dignidade recuperada.